É com enorme honra, enorme orgulho mesmo que eu venho aqui propiciar a você que tanto me prestigia com o seu carinho, com a sua confiança, com uma entrevista, não é nem entrevista, né, Salib? Conversa. Uma conversa, um bate-papo com esse grande amigo, grande em todos os aspectos, grande no conhecimento, grande na altura, grande no propósito e grande nas histórias que ele tem para ajudar não só a gente que é vendedor, líder de vendas, mas para inspirar a gente a, enfim, repensar as nossas carreiras, os nossos empreendimentos e o nosso propósito de existência aqui. É com enorme honra que eu apresento a vocês acho que não precisa nem te apresentar, né, Salibão? Precisa, mas José Salib Neto. Principalmente os mais novos, precisa me apresentar. Né? José Salib Neto, quem não conhece o Salibão. O Salibão é um dos mestres da gestão aqui no Brasil. Quem acompanha uma das empresas mais importantes de educação corporativa do Brasil, que é a HSM, o S é essa figura aqui que hoje me prestigia aqui na minha casa. Que honra recebê-lo, meu querido amigo. Obrigado por estar aqui. Uma honra também estar com um cara tão bacana, mestre de vendas do Brasil, né? Obrigado, meu querido. E eu queria, Salib, te dar, enfim, queria que você contasse um pouco. O Salib acabou de lançar, e já fica a dica para todo mundo que me acompanha aí, não é? Esse livro, e se você realmente me acompanha, você sabe que eu leio muito, né? Leio bastante e vocês já estão vendo até que o livro já está todo abertão, assim, isso é sinal de que eu estou lendo mesmo. Ele acabou de lançar esse livro que se chama Gestão do Amanhã e o tema é bastante provocativo, né? Porque Gestão do Amanhã, tudo que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na quarta revolução industrial. É um livro que tem a coautoria de um outro grande amigo, de um craque também do mundo da gestão, das vendas, que é o Sandro Magaldi. E Salib, eu queria que você contasse um pouco qual que é a ideia principal em torno desse livro, como é que ele surgiu, qual que é o propósito de existência desse livro, enfim, fique à vontade, meu querido. Obrigado por me prestigiar. Obrigado, Zé, pelas palavras. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, né, esse é o meu segundo livro com o Sandro, né? A gente escreveu o primeiro livro, Movidos por Ideias, que nasceu de um convite para escrever um artigo. Né? Legal. O Zé Carlos Teixeira Moreira, também, um craque em do marketing industrial, pediu para a gente escrever um artigo para ele sobre vendas na revista dele, do mundo dele, né? De marketing industrial. Sei. E a gente escreveu um artigo bem bacana chamado Como Vender Mais no Mundo Estável, né? Que legal. E aí depois ele pediu teve tão sucesso que ele pediu para escrever outro, né? Legal. Quando a gente acabou o outro, eu falei, se a gente escrever mais 8, dá um livro, né? E aí nasceu o primeiro livro, entendeu? Perfeito. Movidos por Ideias. Que tá ali, inclusive, daqui a pouco eu já pego ele. Muito legal aí. A gente deve relançá-lo esse ano. Perfeito. Porque na época que nós escrevemos, os dois éramos líderes da HSM. E a HSM era a prioridade. Então a gente não tinha tempo de colocar um livro para o mercado como ele deveria. E as ideias lá são muito legais, mas muito poderosas, principalmente a nível pessoal, sabe? De carreira. É um livro espetacular. Porque no mundo corporativo, às vezes, cruel, todo mundo escreve sobre cultura, estratégia, venda, mas ninguém olha para a pessoa, entendeu? É verdade. Eu tive um grande professor, e dois, né? O Peter Drucker e o Jim Collins, né? E os dois falam, você não pode, antes de começar com tudo lá fora, você tem que começar com você mesmo, né? Claro, para ver se você tem as habilidades, se você tem o que precisa para poder enfrentar, porque senão você fica jogado aos leões, né? Claro. Se você não está equipado, né? Se você entra lá no Coliseu de Roma, né? Com os leões, se você não tem uma faca para se defender, o leão vai te comer. Né? Sem sombra de tigres, né? Aqueles tigres horrorosos, né? Então, eu acho que esse livro nasceu da mesma maneira, né? Porque eu tive uma operação no quadril agora em agosto, fiquei 3 meses de cama, né? Fazendo fisioterapia, mas tive que ficar o dia inteiro na cama. E aí o Sandro foi me visitar, a gente começou a trocar umas ideias, ele é meu parceiro, ele é um amigo, meu parceiro intelectual, a gente discute muitas ideias juntos, né? Muitos insights. E uma das coisas que eu estava pensando em escrever, que a gente já vem matutando há muito tempo, é a questão da história da gestão. Né? Legal. Que convivi com palestrantes ou com experts, não é palestrantes, mas com gênios
desde o Peter Drucker até o Peter Diamandis, né, que é um dos fundadores singulares, são distâncias bastante grandes, né? Claro. Entre o Peter Drucker em 1930, o Peter Diamandis falando do futuro em 2018, né? Então eu tive essa visão, né? Claro. E aí dividi esse pensamento com o Sandro e chegamos à conclusão que a história da gestão ela está mal contada. Perfeito. Né? Fica à vontade que eu vou pôr uma aguinha aqui para você. Até a nível mundial. Se você entra lá no Wikipedia, se você entra no Google e bota lá a história da gestão, você vai ver, olha, esse palestrante, essa ideia foi lançada em 1890 com esse expert. Perfeito. Essa outra ideia foi lançada em 1920 com esse outro Henri Fayol e tantos outros. Né? Que é o capítulo número 1 do livro, que é isso, né? Que você fala que tem, inclusive, se você me permite até aqui, uma breve interrupção. Prestem atenção que vocês estão diante de um monstro da gestão, um monstro do ponto de vista positivo, mas um monstro da gestão global, porque tanto o Sandro e o Salibão, eles tiveram a oportunidade de conviver de forma muito próxima de alguns dos caras, como o Salibão falou aqui, de alguns dos caras mais geniais do mundo. O Salib foi amigo íntimo do Peter Drucker, esteve esse ano, inclusive, com o Jim Collins, que é, na minha modesta opinião, hoje o guru, se a gente pode chamar assim, da administração, o maior e mais sólido guru que a gente tem hoje no mundo. E eu quero até chegar, que você estava falando de Fayol, de Drucker, né, que eles tiveram uma sacada nesse livro que é muito legal, que é muito bacana, que é a ideia do mapa mental, que é mais ou menos isso aqui. Depois, enfim, isso vai aparecer de forma bem mais bonitinha aí na sua tela, que eles pegam, na verdade, as principais ideias em torno daquele capítulo específico e nos ajudam, na verdade, a criar esse mapa mental de, puxa, o que aconteceu nessa fase, quais foram os reflexos na gestão e quais são as referências intelectuais. Eu achei isso uma sacada incrível, Salibão. E a gente, com a nossa insatisfação de ver como a história da gestão estava contada, eu falei, Sandro, eu tenho absoluta certeza que os pensamentos, as teorias de gestão criadas foram resultados de acontecimentos. Legal. Quando eu falo acontecimentos, foram movimentos sociais ou foram invenções. Perfeito. Por exemplo, todo mundo sabe que o primeiro grande pensador de gestão foi o Frederick Taylor. Exato. Em 1800 e alguma coisa. Perfeito. Mas como é que apareceu o Frederick Taylor? Por que apareceu? Ele apareceu do nada? Teve uma ideia? Não. Perfeito. Ele foi resultado da primeira revolução industrial, da criação da máquina a vapor. Exato. Eu falei, bom, então se o primeiro grande pensador foi resultado da primeira grande invenção que transformou a humanidade, literalmente, legal, quais foram os outros acontecimentos que fizeram que o pensamento da gestão fosse moldado, né? Claro. Por exemplo, o iPod, que aos olhos de quem vê, nada mais é do que um aparelhinho para escutar música. Perfeito. Foi a primeira grande plataforma digital como nós conhecemos. É isso mesmo. Foi a plataforma digital que deu origem ao iPhone. E a toda uma indústria, na verdade. Deu origem a empresas como Uber. Perfeito. Sem o iPhone não tinha Uber. É uma plataforma, concordo. Sem o Uber, sem o iPhone não tinha Airbnb, porque tudo é feito por lá, né? Perfeito. Então nós identificamos de hoje, como nós conhecemos, é a gestão baseada em plataformas. Né? Legal. A gente tem um livro do Marshall Van Alstyne sobre isso. Então, no fundo, a gente foi movido por uma grande pergunta. E quando nós fizemos toda essa linha, né, e os acontecimentos, inclusive a própria vinda do Peter Drucker, o Peter Drucker não foi... Na verdade, você sabe, Zé, depois você edita isso, você faz como você quiser. Mas nós tivemos uma sacada, né, que o Peter Drucker, ele entrou no mundo da gestão, se você pensar bem, por causa do Hitler. Adolf Hitler, quer dizer, o que o Hitler tem a ver com a gestão? É que Drucker é austríaco, na verdade. Né? Tem a menor dúvida, o Peter Drucker é austríaco. Ele era jornalista, advogado, e ele escrevia sobre temas globais para um jornal lá na Alemanha. Né? Perfeito. Ele mudou da Áustria para a Alemanha, foi lá que conheceu a Doris, outra grande amiga minha, Doris Drucker, e ele começou a ver a ascensão do Hitler, né?
Terceiro Reich, daquelas coisas todas, e viu uma pessoa centralizando tudo, o poder. Perfeito. Porque no fundo, o Hitler era centralizador total. Né? Claro. Tudo era Heil Hitler, tudo passava por ele. Claro, né? perfeito. Então ele começou a ver que aquilo era uma coisa tão nociva para a sociedade que ele resolveu escrever o oposto disso. Que legal. Ele resolveu escrever sobre o mundo descentralizado. Como é que ele poderia ser. Perfeito. Então ele escreveu, tanto que o primeiro livro dele é sobre isso, mas é um livro dele antes de ser um livro de gestão. Né? Espetacular. Então ele aconteceu esse pensamento, né? Aí o que aconteceu? Uma coisa leva a outra. A gente não chegou nesse livro por acaso, não tivemos uma ideia, falou, vamos escrever um livro. Claro. O livro, você pergunta quanto tempo leva para escrever um livro desse? Eu tinha 30 anos, né? Não, o livro, repito, o livro está espetacular, leitura obrigatória, não só para vendedor, para líder de vendas, mas para gestor, para CEO, para você que deseja empreender, que tem histórias como essa que ele está contando, que muitas vezes passam desapercebidas, como que surgiu o maior guru, considerado o pai da administração moderna, que é o Peter Drucker, que você vê, olha a visão, né? A visão que é você capturar na história um movimento atrás, né? Você dá um passo atrás da história, que nasce no nazismo, a conexão nazismo, gestão moderna, mas enfim, desculpa me interromper. Imagina, interrompe quantas vezes você quiser. E aí, com essa visão, né, de ser um antinazista, ele fugiu da Alemanha, porque ele viu que o bicho ia pegar, ele foi para os Estados Unidos e começou como correspondente de jornal, ou seja, não tinha nada a ver com gestão. Aí ele teve um convite, ele escreveu alguma coisa sobre descentralização, né, chamou a atenção do dono da General Motors, Alfred Sloan, que convidou o Peter Drucker e falou, eu quero que você faça um estudo sobre descentralização aqui na nossa empresa. Que espetacular. Aí o Peter Drucker foi lá dentro, fez esse estudo e chegou à conclusão que o segredo do sucesso de qualquer organização era você descentralizar o poder, totalmente contrário ao nazismo. Né? Então, se você pensar bem, nada acontece por acaso. Né? Então, descentralização de poder, isso foi em quando, cara? Quando que se falava? 1940 e pouco. 1940 e tem organizações ainda, né? Que ainda hoje, século 21, ano de 2018, que é o momento que a gente grava essa entrevista épica aqui, já vai ficar que a gente fala o seguinte, cara, não é possível que a gente continue conversando sobre descentralização, empowerment, autonomia, num mundo que a gente vive mudanças tão disruptivas que vocês também tratam no livro, mas retornemos, que vejam a importância da gente estudar, da gente fazer as conexões históricas entre a gênese de um pensamento, que foi um pensamento que ajudou a reformatar o mundo da gestão, mas quais são a fundação disso? A gente estava falando lá fora de fundação, né, Saribal? Mas que legal, continua, por favor. Então, aí nós fizemos todo esse traçado histórico, né, e a grande pergunta foi, o que o motor a vapor tem a ver com o iPod? Tem tudo a ver. Legal. Tem tudo a ver. É uma relação que tem tudo a ver. Porque foi uma invenção que causou uma disruptura no como nós chamamos hoje gestão baseada em plataformas. Perfeito. Que tem uma teoria completamente diferente da teoria do Michael Porter, do modelo das 5 forças, onde você tem um mundo fixo, um mundo que não se mexe. O que você está dizendo é que talvez as 5 forças foram importantes em um determinado momento da gestão e não mais são hoje. Não. Vão aparecer aí na sua tela, só para a gente reforçar alguns dos conceitos macro de gestão, vai aparecer na sua tela as 5 forças, né? Novos entrantes, novos competidores, enfim, todas as 5 forças de Porter. Mas uma coisa que eu gostei muito também no livro é que vocês fazem provocações. Provocações que muitas vezes a academia, o mundo acadêmico e até as próprias escolas que se dedicam, escolas profissionais, consultores que se dedicam ao mundo da educação corporativa, ainda estão muito atrelados a modelos, podemos dizer, ultrapassados ou não mais práticos. Não mais práticos, gostei do termo, não mais práticos. É isso, Saribal? Com certeza, né? Legal. A gente infelizmente ainda vê a influência desses autores antigos ainda é muito forte. Claro. Em trabalhos de doutorado, de mestrados, né? Por quê? Por que acontece isso? Porque essa nova ciência da gestão baseada em plataformas, ou esse mundo exponencial, ele ainda não tem muito recurso acadêmico, verdade, né, de pensamento, de pesquisa, né? Então eu ainda continuo estudando
aqueles modelos já mais antigos, Claro. que não são mais aplicáveis, né? Onde o modelo Porter você fechava, onde o modelo plataforma você abre. Claro. Você abre para todo mundo, né? O valor da empresa no mundo Porter era o que você tinha de coisa física, fábricas. Hoje, o valor da empresa é focado no número de interações que você tem com os clientes, no volume de interações. Faz todo e no volume de informação, né? Que chamamos hoje de Big Data. Entendeu? Exato, que perfeito. Você sabe que uma das coisas que eu me senti muito provocado, e eu ainda não terminei a leitura do livro, devo terminá-lo essa semana, mas uma coisa que eu me senti o tempo todo provocado mesmo, é que muitos dos conceitos que ainda estão muito arraigados na nossa cabeça, Michael Porter, Peter Senge, alguns dos grandes gurus da administração, com todo o respeito e com toda, lógico, com toda a admiração pelo trabalho absolutamente brilhante que eles trouxeram, foram úteis no seu respectivo tempo. E uma das coisas que eu me senti muito provocado, agora para você e para o Sandro isso, Sandro, para você também, eu me senti muito provocado no sentido de estarmos abertos a aprender. Mas para estarmos abertos a aprender, a gente precisa desaprender também, Salib? Qual que é a visão de vocês? Você tem que... Né, o mestre Prahalad, que talvez é o guru que mais se aproxima do nosso pensamento, né? Perfeito. Ele estava indo já para esse pensamento e estava muito claro, né, para onde ele ia. Ele conseguiu desenvolver fora da academia, né? Então, Perfeito. Ele saiu de Michigan e foi morar lá em San Diego. Perfeito. Começou a andar com as empresas. O mundo acadêmico é cruel, né? A hora que você entra lá, todo mundo lendo aqueles grandes livros. Claro. Né? Parece que quanto maior o livro, quanto mais é mais importante, né? Claro. Não necessariamente. Então, pela falta de literatura, né? Claro. E a gente vive num mundo hoje, Zé, que eu diria que chama um mundo de insights. Claro. Porque a velocidade de informação, a gente define muito bem a questão da lei de Moore, né? Claro. Que tudo no mundo, né? O velocímetro do mundo hoje, o poder do processamento dos computadores dobra a cada 18 meses, que cria uma velocidade. Isso está em tudo, até na nossa maneira de pensar. Não tem a menor dúvida. E o mundo acadêmico, ele aprendeu a pensar linearmente, com grandes pesquisas, com tempo. Claro. Daqui 3 anos, daqui 3 anos não tem mais, cara. Não Mudou tem a menor completamente o dúvida. mundo. Hoje, você pensar hoje em ficar 2 anos numa escola fazendo MBA em Harvard, ou numa outra grande escola, é quase suicídio. Porque a hora que você sai de lá, o mundo já é outro, tudo que você aprende não serve. Você sabe, você me fez lembrar, Salib, eu fiz parte do meu MBA fora do Brasil, né? Pittsburgh, não. Eu fiz Owen, em Nashville, Vanderbilt. E eu fiz o MBA aqui no Brasil, na escola que hoje é o maior orgulho do mundo, que é a Fundação Instituto de Administração. Precisamos até combinar de você ir lá, falar sobre o livro para os nossos alunos. Os professores lá vão jogar óbvio. Não, mas enfim, eu acho que é bom a gente provocar. É bom a gente provocar. E eu lembro como se fosse hoje, Salib, vocês aí que nos honram com o prestígio de vocês, o melhor professor que eu tive, Salibão, foi um cara de empreendedorismo. E não por acaso, ele é o cara hoje, ele é o head de empreendedorismo do estado do Tennessee, que Nashville é a capital do Tennessee, a capital da música country, né? The Music City. E foi a frase que marcou a minha passagem nos Estados Unidos, no meu MBA. E eu te diria de forma muito clara, límpida, cristalina, como eu tento ser em tudo que eu faço, valeu a frase dele valeu o meu MBA. Ele falou o seguinte: se eu tenho uma única e última mensagem a lhes dar, que você que fez o MBA lá também, né, os MBAs nos Estados Unidos são modulares, você escolhe as suas matérias e as cumpre, né? A frase foi a seguinte, Salibão, ele falou: se eu posso lhes dar uma última e preciosa dica, aí vai. Façam alguma coisa que seja com esse título de MBA que vocês agora ganham pelos próximos 2 anos. Porque se você não fizer nada com esse título pelos próximos 2 anos, daqui 2 anos, esse título não vale de absolutamente nada. Por quê? Todos os conhecimentos, técnicas e principalmente insights que foram aqui compartilhados, eles vão deixar de ter relevância no mundo. Isso é um grande insight, né? E esse é o aspecto do livro, da relevância, que é
que eu quero até já fazer essa conexão. Você fala muito de revolução da quarta revolução industrial, né? Modelos disruptivos, mudanças aceleradas, empresas que, como o teu amigo e meu mestre Jim Collins diz, que muitas delas falharam nesse processo de se adequar ao mundo. Um livro muito legal, né, como Os Gigantes Caem, How the Mighty Fall, que ele fala que muitas empresas deixaram a história passar por cima delas, seja por comodismo, por não se sentirem desafiadas. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa Revolução Industrial 4.0, que pode deixar muita gente para trás e que talvez já esteja deixando, nesse momento que a gente está conversando, algumas empresas já estão ficando para trás, mas ainda não perceberam, né? Pois é. Na verdade, nas minhas palestras, eu começo minha palestra colocando 5 logos, né? E 5 logos que a hora que você bate o olho, eu falo assim, que empresas impressionantes, né? Sei. O mais assustador é que elas morreram ou simplesmente ficaram irrelevantes. Então eu começo com o logo da Kodak, com o logo da Blockbuster, com o logo da Motorola, da Sony e da Nokia. Sei. Se você olhar, fala, essas empresas valem bilhões. As empresas não valem quase nada. Logicamente tem uma Sony, claro, tá viva. Mas eu faço uma distinção entre empresa morta e empresa irrelevante, que é quase a mesma coisa. Que chega a ser uma pessoa que chega à irrelevância, né, é complicado, né? E essas empresas se perderam nesse mundo, né? Legal. Eles não compreenderam a tecnologia. Por isso que eu falo que uma das habilidades mais importantes para o líder hoje é entender a tecnologia quase que nem um cientista. Perfeito. Porque senão ele vai ser engolido por ela. Exato. E foi o que aconteceu. É disruptivo, algumas né? dessas empresas, eles simplesmente não entenderam a lei de Moore, claro, que é o poder de processamento dos computadores dobra a cada 18 meses. Tão simples, as simple as it sounds. Exemplo, a Kodak inventou a tecnologia digital. O cientista foi lá falar com o presidente e falou: quanto tempo você acha que vai demorar para essa tecnologia ser comercialmente viável? Uns 25 anos. Foi em 20% do tempo. E não custa lembrar que aqueles até abordam isso no livro, não custa lembrar. O advento da máquina digital de fotografia matou o filme, né? O que era a galinha dos ovos de ouro, a vaca leiteira da Kodak. E não nos esqueçamos, está aqui também no livro. Não vou dar mais insight, senão ninguém compra o livro. Mas enfim, que quem criou a máquina digital foi a própria Kodak. Você fala assim, cara, eles criaram, mas não deram sequência a algo que pode, como qualquer coisa no mundo dos negócios, né, que é o risco. Né, o risco de tentar e dar errado, o risco de seguir adiante com algo novo que pode ser disruptivo e que pode, eventualmente, até matar o teu modelo tradicional de vendas. Né? Pois e aí tem um outro insight, que é a questão da compreensão da tecnologia. Historicamente já está comprovado que a nossa capacidade do ser humano da tecnologia superar a nossa capacidade de compreensão já está mais do que documentado. A gente já começa no livro explicando a invenção do cinema pelos irmãos Lumière. Sensacional a história. Os irmãos Lumière, na França, inventaram a tecnologia do cinema, né? E fizeram uma avant-première, que na verdade nada mais era do que uma cena. Tinha gente que saiu correndo. Né? Era uma cena de uma locomotiva vindo. A hora que o público, né, da sociedade francesa viu, saiu metade do cinema, saiu correndo, achando que a locomotiva estava vindo. Prestem atenção, surgiu o cinema, os irmãos Lumière montaram, acho que vale a pena a gente reforçar isso, que talvez essa locomotiva, que aqui não é uma metáfora, é algo real, que era uma imagem, teve gente que saiu correndo que achou que a locomotiva ia passar. Na hora eu pensei, me veio uma imagem, que eu falei o seguinte, gente, tem muita gente que está fazendo isso agora, claro, metaforicamente, e que a locomotiva talvez de fato ela saia da tela e arrebente teu modelo de negócio. Exatamente, é a falta de compreensão da própria tecnologia. Quer dizer, quando você fala que a Kodak inventou a tecnologia digital, quando você fala que a própria Xerox inventou a indústria da computação e não entendeu que tinha inventado, onde a famosa visita do Steve Jobs no Xerox Park, no parque da Xerox, ele saiu de lá com 24 anos de idade, ele foi fazer uma visitinha,
ele saiu de lá com a interface gráfica e com o mouse. É isso aí. E a Xerox está fazendo cópia até hoje. Tá entendendo? É surreal. Então, assim, as pessoas não têm só capacidade, não têm capacidade de compreender a tecnologia que está fora da empresa. Elas não têm capacidade de entender a tecnologia que está dentro da empresa. É verdade. Então eu falo assim, Real. as pessoas que não, hoje, executiva, que não tiverem capacidade de compreender a tecnologia, está completamente perdido, né? Você vê que a própria você não foi alugar com suas filhas um filme, não era legal, sei lá, era sair com um videozinho, né? E aí a única coisa difícil era você ter que entregar o vídeo depois. Aí você não entregava o vídeo, aí tinha multa. Era coisa horrorosa, né? E aí a Netflix, o Reed Hastings inventou logicamente eles entraram no mercado da Blockbuster não com o streaming. Mas eles entregavam os DVDs você não precisava pagar multa, domicílio, você pagava uma mensalidade e você ficava com o tempo que você quisesse. Mas na verdade eu lembro do modelo deles, você só podia pegar o próximo e depois você devolvia sem aquele que você tava. Exatamente. O que significa que você ficar 10 dias com ele não vai ter multa, não vai ter nada, mas você só pode pegar o próximo. Era um modelo inteligente já na sua gênese, que era, se você quer trazer, que é o que vocês dizem no filme, você quer trazer o conforto, a beleza do cinema para tua casa, quanto mais rápido você devolve, mais novos filmes você assiste. De repente ele aproveita o advento da tecnologia, surge, enfim, começa a baratear, como qualquer coisa em tecnologia, você tem o custo, a tendência é ele cair próximo a zero, né? Ele vai caindo o custo de banda, e surge o Netflix. Pois o resto E imagine que a Netflix se ofereceu para a Blockbuster para comprá-los por $50 milhões. E a Blockbuster falou, vocês têm ideia de quanto tempo vai demorar para o streaming ser viável? Né? Eu digo na minha palestra sobre perguntas, né? Que não é só fazer a pergunta certa, é não fazer a pergunta errada, né? Perfeito. Olha, eu quero fazer uma pausa aqui para falar sobre perguntas, né? Se você já teve comigo de alguma forma em algum vídeo, mas em algum treinamento, workshop, ou aula de MBA ou palestra comigo, lembre-se daquela frase que eu sempre digo a vocês e aqui reforço. Domina a arte da venda quem pergunta. E aqui diante de um dos monstros da gestão no Brasil, você viu que uma das palestras dele, talvez a palestra mais incrível, uma das mais incríveis dele é exatamente sobre o poder das perguntas. Fazer perguntas inteligentes e evitar as perguntas desnecessárias e não fazer a pergunta errada, né? Ter todo o cuidado do mundo para não fazer a pergunta errada, porque a pergunta errada ela é determinante para o declínio da tua conversa, né? E hoje, enfim, isso é um fato muito importante. Queria te fazer uma provocação. Já está claro que eu adorei o livro, adoro você, não? Acho que eu pego aqui. Adorei o livro, adorei, enfim, as ideias de vocês são realmente incríveis. E a gestão do amanhã para o vendedor e para o líder de vendas? Salib, como é que fica o vendedor? Como é que fica o líder de vendas? Por quê? Um desafio que eu encontro diariamente nas empresas que eu tenho a honra de servir, né, de ajudar, seja através de consultoria, treinamento, workshop, palestra, o que seja. O desafio é pensar em formas de se sustentar no médio e longo prazo. Mas venda ainda tem você fala um pouco sobre isso no livro, venda ainda tem um imediatismo muito grande. A visão de curtíssimo prazo. E não necessariamente é fácil para o estrategista, que é o líder, conciliar. Como é que eu bato minhas metas, e bato minhas metas, como diz o mestre Vicente Falcone, que ele diz, né, uma frase que eu gosto muito de usar também, que é liderar é bater metas de forma consistente através das pessoas e fazendo as coisas certas. Como é que o líder de vendas e o vendedor conseguem conciliar essa visão de curtíssimo prazo com a de longo prazo nesse mundo da quarta revolução industrial? Gente, não adianta me falar de quarta revolução industrial, eu vou fazer só uma pausa aqui. Perfeito. Porque você fez tantos elogios no nosso livro. Então, o livro é muito mais que um livro, é um instrumento de conhecimento. Gostei. Porque você pega, eu já abri nessa página aqui, né? Nós entrevistamos 10 craques nessa área da nova economia. O Walter Long, o Silvio Meira, a Marta Gabriel, o Silvio Genesini, a Sofia Esteves, o Rony Nesler, né? da a Reserva turma mais nova, o Eric Santos, da RD. Da RD Station. Então, para cada capítulo, a gente entrevistou um grande nome
e a gente fez perguntas relacionadas àquele capítulo. Legal. Então depois que você acaba de ler o capítulo, você tem aqui, ó, legal. Você baixa o QR Code, você aponta o seu celular e você vê a entrevista. Então, esse livro ele vem com 6 horas de conteúdo audiovisual. 6 horas, olha que legal. Eu acho que eu nunca conheci um livro que viesse com essa... É cheio de inovação, um livro que fala o tempo todo de inovação, é um livro... Sim. E outra questão que você vê também é a parte dos mapas mentais, né? Espetacular. São os infográficos, porque a gente vive hoje num mundo visual, né? Sem sombra de hoje dúvidas. Você aparecer com grandes textos, né? Que ainda a academia ainda Total. Grandes textos, tanto que você vê lá em Harvard, né? Que a gente pega muito forte a Harvard Business School. Lá, assim, primeiro que o cara de vendas é part-time, né? O professor de vendas não tem nem cargo de professor full-time. E que é espetacular. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, que eu adoro dar as referências bibliográficas também. A gente falou de Jim Collins, vai aparecer na sua tela alguns livros do Jim Collins, vai aparecer Empresas Feitas para Vencer, Como as Gigantes Caem. Falamos de Peter Drucker, que seria... não é certo a gente apontar um livro, todos os livros do Peter Drucker são sensacionais. Philip Kotler, com os mais recentes dele, Marketing 3.0 e Marketing 4.0. Mas eu quero, guarde esse livro aí para voltar aqui para o Salibão. Infelizmente ele não está traduzido para português, é um livro chamado Aligning Sales and Strategy e o professor chama-se Frank Céspedes. Frank, está aparecendo aí na sua tela, nome, imagem, tudo direitinho. Frank Céspedes. E daí volto para você, que você estava falando essa história de Harvard Business School, enfim, onde eu estudei negociação também, onde eu tive a chance de visitar algumas vezes. E o professor de vendas é um part-time, né? Enfim, ele não tem... Vendas ainda continua sendo negligenciada, isso? Pois mas foi por isso que essas escolas perderam relevância, né? Assim, se você perguntar hoje para qualquer jovem se ele quer passar 2 anos da vida estudando MBA, a resposta é não. Antes, o meu sonho lá atrás, e foi o teu sonho também, era passar 2 anos. Total. Hoje você vai para uma escola dessa, você fica irrelevante, né? Claro. Você volta de lá, você faz muito bem planilha, né? Você vira projeto, desenho de projeto, tem utilidade para isso. Claro. Né? Mas não tem utilidade no mundo, tanto que a parte digital também sempre foi uma questão, né? E um professor muito conceituado, lá escreveu um livro no mundo digital com 650 páginas, né? Quer dizer, no mundo hoje, onde o attention span é muito curto, você pegar um livro de 650 páginas e falar, não, eu prefiro não ler. Você compra o livro, mas não lê. Total. Então aqui a gente tem infográfico, né? Que é para facilitar o attention span que ele está compartilhando aqui conosco, é o tempo de atenção que você consegue, na verdade, dedicar a uma única tarefa, até para que você consiga fazer as devidas conexões entre aquilo que você aprendeu, entre aquilo que você realiza no seu cotidiano. Isso está caindo, né? Pois é, e a outra questão bacana, né? Eu até desvio um pouquinho da sua pergunta. Não tem pergunta. Eu volto, foi uma ideia do próprio Jorge Paulino. Como eu tenho uma aproximação particular com ele, pelo mundo do tênis, né? Claro. Ele acompanhou a minha carreira, acompanha a dele, né? De maneiras diferentes, e ele falou, sabe, eu estou sentindo falta de uma coisa mais prática depois no final de cada capítulo. Legal. E no final ele estava certo, né? Eu falei, porra, então o cara acaba de ler o capítulo, o que ele faz? Aí nós colocamos aqui as questões essenciais para a sua reflexão estratégica. Que legal. Então são perguntas muito bem feitas, formuladas, que cada pergunta dessa gera 1 hora de discussão. Né? Total, perfeito. Então o livro ele se movimenta muito. Né? Não, o livro ele tem vida. Ele tem vida. Né? Ele tem vida. E a gente quis mostrar que tem esperança. Quando todo mundo fala que o mundo da publicação, as revistas morreram, não, é só dar uma pitada de novo nele, né? Não é verdade? Imagina, enfim, agora eu vou voltar a provocar. A gente está falando de gestão da manhã, revolução industrial 4.0, modelos disruptivos que muitas vezes deixam muitas empresas no caminho. E o vendedor, Salibão? Exatamente. E o vendedor, o líder de vendas, que eles têm que conciliar. Boa parte da comunidade que me acompanha é formada prioritariamente por vendedores, profissionais de vendas, empreendedores e presidentes, gente que precisa vender, né? É muito difícil a gente fazer uma boa combinação entre a visão de curtíssimo prazo, que é entregar boas metas, e boas metas não custa lembrar, entregar meta boa, meta com boa margem, com boa rentabilidade, enfim, com boa margem de contribuição. Mas eu também preciso me preocupar, isso é papel também, cada vez mais do líder de vendas, me preocupar com a sustentabilidade do meu negócio, de que forma que eu olho o meu negócio para perpetuidade, para sempre.
qual que é a gestão do amanhã para o vendedor e para o líder de vendas? Qual que é a tua leitura? A resposta é quase a mesma para outros profissionais da administração de empresas. Sei. O mundo ficou complexo. Claro, verdade. A quarta revolução industrial, que é onde a gente está hoje, as pessoas, eu acabei de dar uma palestra hoje de manhã para 250 pessoas, perguntei quem sabia o que era a quarta revolução industrial. Ninguém levantou. Desculpa, é uma indelicadeza, agora é uma indelicadeza mesmo. É um bate-papo entre amigos. Preste atenção, uma coisa que eu compartilho muito nos meus treinamentos, nas minhas palestras, né? A questão da humildade. Eu faço questão aqui de fazer essa pequena pausa. Ele falou, eu acabei de fazer uma palestra hoje para 250 pessoas. Não é dos 250 pessoas comuns. Todo mundo é comum, partindo do pressuposto todos somos iguais diante de Deus. Mas ele estava hoje diante de 250 gestores da Prefeitura Municipal de São Paulo, o maior município de toda a América Latina, com a presença do prefeito ainda de São Paulo. Eu digo ainda que ele vai sair agora para se candidatar ao governo, que é o João Dória. Ele gravou um depoimento lindo para o Salibão, inclusive. Veja a importância da gestão, não só no mundo das vendas, e eu já volto para você, mas no mundo na seara pública, no mundo público, enfim, em tudo. Então, só para dizer essa parte, a palestra que ele está citando foi junto com o prefeito de São Paulo, contratado pelo prefeito de São Paulo, pela prefeitura de São Paulo, para os 250 gestores, as pessoas que pensam o futuro da maior e mais complexa e, logicamente, a capital que tem alguns dos mais incríveis e mais desafiadores problemas do mundo, né? Exatamente. Muito feliz de poder contribuir, né? Trabalho que eu já faço no segundo ano, né? Que a gente tem que dar um upgrade. A gente pergunta, né, sobre a quarta revolução industrial e muita gente não sabia. E eu acho que é de extrema importância, porque você nunca vai ser bem sucedido, você nunca vai conseguir realmente vender bem se você não souber onde que está pisando. Perfeito. Não é verdade? Você tem que saber onde que é o teu chão. O chão hoje chama-se quarta revolução industrial, que é, na verdade, um segmento das outras três. A primeira começou em 1800, com a invenção da máquina a vapor, durou até o final dos anos 30, com Perfeito. Aí veio a segunda, com a produção em massa e eletrificação. Perfeito. Durou até os anos 60, com a criação do computador, né? Depois do computador, depois vem a internet, tá certo? E a hora que o mundo biológico acaba de entrar, né? A biotecnologia acaba de entrar no mundo das ciências. Perfeito. E aí juntou o mundo digital, físico, e biológico no mesmo tempo. Claro. Então o mundo ficou mais complexo. Total. Ficou mais complexo. Então se você não sabe onde está pisando, você não vai conseguir fazer uma venda, porque você nunca sabe com quem você está falando. E no final você está vendendo para uma pessoa, você não está vendendo para o robô. Né? Olha que visão incrível, uma coisa que a gente está absolutamente convergente. A venda, ela ocorre entre pessoas, eu até digo, né? Zé, mas cada vez mais tem a tecnologia como mediadora, como meio disso tudo. Mas a tecnologia foi desenvolvida pelo homem também, e o homem que usa um dos conceitos que vocês falam muito no livro, o homem que precisa se preocupar cada vez de forma mais visceral com o cliente, foco no cliente, foco visceral no cliente, cliente, obsessão pelo cliente. Mas voltamos aqui para a tua explicação. Então o vendedor, deixa eu ver se eu entendi direitinho, o vendedor tem que ser um cara incrivelmente bem preparado, conectado com as mudanças que estão acontecendo no mundo, e uma pessoa que, usar também uma coisa que você diz e que eu reforço em todos os meus workshops, meus treinamentos, uma pessoa que tem a capacidade de gerar insights provocativos do outro lado também, especialmente aqui falando de vendas de maior complexidade, vendas no mundo entre as empresas, né, do B2B. É isso, Salibão? Sim, sim. E no caso do vendedor, né, as ferramentas hoje que você tem tecnológicas, apesar de a venda sempre ser, no final, uma venda pessoa para pessoa, mas as ferramentas para você chegar nela, na pessoa certa, no momento certo, são muito fortes. É verdade. Se você não entende hoje, não tem total domínio do LinkedIn, você está atrasado completamente. Se você não tem total domínio de um database hoje, de você conseguir extrapolar curvas, tendências, perfeito, você não vai chegar, não adianta. A venda não é mais bater na porta e marcar uma reunião. Olha isso, a venda acontece antes da venda. Exatamente. Propriamente dita. LinkedIn, né?
LinkedIn, vai aparecer um link aí com uma série de dicas para você ler um artigo que eu escrevi sobre Olha que dado incrível, eu sei que você teve lá no LinkedIn recentemente. Um dado absurdo, né? Você fala o seguinte: uma foto bem tirada no LinkedIn aumenta em 14 vezes o poder de abertura do teu perfil. Olha isso, muita gente não tem sequer uma foto no LinkedIn. CRM, né, que vai aparecer escrito aí para você, Customer Relationship Management, uma plataforma de gerenciamento do relacionamento com o cliente. Tudo tem que estar registrado, porque senão a gente fica muito à mercê da nossa memória. E memória num mundo competitivo, em que você se conecta com múltiplos tomadores de decisão, já era. O mundo do cafezinho já foi, né? Não é verdade, Zé? Quer dizer que você está me dizendo que o mundo o relacionamento, como a gente brasileiro enxerga, ele vai ter cada vez menos relevância? Lógico, porque a gente não tem mais, cada vez menos tempo. Sei. A tecnologia é maravilhosa, né? Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa muito feliz, eu consigo trabalhar sozinho. Que top, que legal. Sem nem ter uma secretária, só com os meus terceirizados. Mas eu devo isso à tecnologia. Total, eu também. Essa é a parte boa. A parte ruim é que ela demanda muito mais da gente. Perfeito. Né? O número de coisas que você tem que saber é muito grande. É muito maior. Então, por exemplo, se você é um vendedor e você não sabe os traços da quarta revolução industrial, você está para trás. Sabe por quê? Porque a hora que você sentar na mesa, na frente do diretor, esse cara sabe. E se uma pergunta errada e você assim, mas o que é a quarta revolução industrial? O cara não quer nem saber o que você está vendendo mais. É verdade. Você perdeu a venda na ignorância. Você perde a venda na ignorância. Então, o vendedor hoje, ele tem ferramentas que ele nunca teve. Sei. E, de novo, o mundo do cafezinho já era. A hora que você vai sentar na frente de alguém, você tem que entender que aquele cara tem 1/3 do tempo que ele tinha antes, de 10 anos para trás. Ele tem 1/3 para te receber. Ele já está muito mais informado sobre o teu produto, sobre o teu serviço. Sei. Ele já está informado sobre você, porque ele entra no teu Facebook. Espetacular. Entendeu? Então você tem minutos para você conseguir entregar. Então, se você não estiver incrivelmente bem preparado, você perde a venda. Então, talvez essa é a minha visão. Incrivelmente bem preparado. Prestem muita atenção. Incrivelmente bem preparado. Eu recorro aqui mais uma vez a uma frase célebre do Benjamin Franklin, né, que eu adoro essa frase, que é: a falha na preparação é a preparação para a falha. A falha na preparação é a preparação para a falha. O que significa, ou a gente se conecta com o que está acontecendo no mundo da gestão, ou a gente se conecta com as tecnologias que são disruptivas e que ameaçam muitas vezes os nossos próprios negócios. Eu sou um professor, um consultor, um palestrante, como o Salibão também é. A gente está sendo desafiado o tempo todo, meu querido amigo, porque a gente pode se tornar irrelevante daqui a muito pouco tempo. Existem estudos que já mostram, por exemplo, que os treinadores, os palestrantes que têm conteúdos e que tem aquela mesma palestra, aquele mesmo treinamento, ele vai se tornar irrelevante muito rápido, porque você entra na internet e consome o conteúdo daquele cara, acabou. Acabou. Se ele não tem coisas novas a compartilhar, é um exemplo. O advogado, né? O contador, o auditor, os serviços que podem ser de uma forma ou de outra substituídos por máquinas, até pela celeridade, pela massificação de uma série de serviços profissionais que podem ser facilmente substituídos, né? Então, eu acho que é uma provocação atrás da outra, na verdade. Então, de novo, né, o entendimento das novas tecnologias é fundamental. Você vê que empresas gigantes caíram com um simples mal entendido do que era a lei de Moore. Porque eles fizeram uma estimativa errada. A Motorola, que sempre foi uma referência, ganhadora de prêmios, inúmeros prêmios de qualidade, eu levei nessa study tour que todo mundo faz hoje, né, que parece que eu comecei essa study tour em 1990, levando tour para conhecer as empresas e tal, né? já estava bem, já tinha no Silicon Valley, né? Então não tem... Às vezes tem algumas coisas que acontecem, Zé, que é que nem o jovem que vai transar pela primeira vez, né? Ele chega a ponto para o amigo dele como se estivesse... Né? Claro! Então, mas enfim, e a Motorola,
ela, quando decidiu fazer o Iridium, né, que no final era o celular, eles calcularam que a tecnologia digital que nós vemos hoje ia demorar anos para chegar. Claro. Na hora que eles ficaram, aquele trambolhão ficou pronto, estava todo mundo já falando no celular. Total. Entendeu? Então, erro de cálculo grotesco. Isso é uma das coisas. Agora imagina o resto. É isso aí. Então... Incrível. É uma conversa que poderia durar horas, certamente dias. Mas como o livro é repleto de insights, o objetivo dessa entrevista era gerar em você, que tanto nos prestigia, alguns insights, algumas provocações em torno do que é o futuro e do que está acontecendo hoje no presente, que eu acho que a gente nunca pode se desconectar nessa Libão, do que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora é determinante para sustentabilidade, para longevidade e para força do seu negócio se manter relevante no mundo da quarta revolução industrial. Então eu quero mais uma vez agradecer do fundo do coração meu querido amigo José Salib Neto, Salibão, que num dia super movimentado esteve em São Paulo hoje com toda a equipe de gestão da prefeitura. Que honra a gente saber, um trabalho voluntário, é isso, né? Trabalho da cidade, né? Um trabalho voluntário. Não adianta a gente querer que o Brasil fique melhor e esperar que só os políticos façam. Olha que mensagem incrível. Todo mundo tem que fazer, né? Eu, estando no mundo do conhecimento, eu tenho o maior prazer. Hoje eu deixei 5 projetos para a prefeitura fazer. 5 projetos. Um deles é o que eu chamo de Prefeitura X. Prefeitura X? O que é a Prefeitura X? Tem o Google X, e que o Google criou uma organização para criar ideias para mudar a humanidade. Sei. E um dos resultados foi o carro sem motorista. Sei. Né? Só que foi criado fora de lá. Eu cheguei para a prefeitura e falei, pessoal, o governo é uma fonte enorme de inovação. Como assim? O governo chato? Não. Se o governo for bem feitinho, seria nos Estados Unidos, por exemplo. Quem inventou a internet? O governo americano. Quem inventou o GPS? O governo americano. É isso aí. Quem inventou esses foguetes maravilhosos agora que o Elon Musk leva? Tá levando. Mas ele consegue levar porque tiveram mais de 30 anos. A tecnologia foi desenvolvida lá atrás pelos Então o governo pode ser. Agora, o governo também não escapa desse mundo da digital. Então hoje você inovar dentro do dia a dia da empresa é impossível. É isso aí. Toda empresa hoje tem que criar uma X. Essa X ela tem que ter um lugar separado, com pessoas diferentes que têm o objetivo de destruir o seu próprio negócio, criando produtos maravilhosos. Então eu lancei esse desafio. Eu falei para o Paulo Web, que é o secretário de gestão, falei, Paulo, eu só aceito a próxima palestra se você criar a Prefeitura X, num lugar longe daqui, com um monte de gente tatuada e criativa, fazendo coisas maravilhosas. E, de novo, que vire um hub onde atrai todos os cidadãos que querem contribuir com esse governo. E só assim nós vamos ter um país melhor, né, Zé? A linguagem corporal desse cara diz muito, né? O que é compromisso visceral com um propósito, que é transmitir conhecimento de alta qualidade para as pessoas. O que é um compromisso? Preferências político-partidárias à parte, para que a gente não seja... Nem direita nem esquerda. Para ninguém, não é direita, né? Nós somos a favor do Brasil. Vai ter gente que vai falar, João Dória, não sei o que lá. Nós estamos falando da prefeitura do maior município do Brasil, com a contribuição de um monstro desse, que deu ideias lá incríveis, que se Deus quiser a gente vai torcer para que elas sejam colocadas em prática. Isso é bom, assim, cara, eu não sei nem como é que eu te agradeço. Primeiro pela tua amizade, tantos anos que eu te acompanho, te admiro, sou teu amigo, mas acima de tudo sou teu fã, cara. Que alegria. Obrigado, que honra. E mais uma vez, fica aqui a dica. Eu vou dar até uma... hoje eu vi que o Sandro fez uma postagem, então compre esse livro, Gestão do Amanhã, não é nem compre, desculpa, eu usei o termo errado, você me desculpa. Faça um investimento em você mesmo, na sua equipe. O Salib e o Sandro, eles estão inclusive com condições incríveis. Eu vou colocar aí os dados de contato da editora, do pessoal. Se você que é empresário, gostou das ideias, tenho certeza que é impossível não gostar das ideias desse cara, mas quer levar ele, o Sandro, lá para a tua empresa, vai ser uma honra se eu puder ir junto com eles para a gente fazer um talk show. Eles estão com condições realmente incríveis, que comprou lá um lote X de livros.
Vocês vão ter a possibilidade de absorver mais conhecimento, seja do Sandro, seja do Salibão. É uma oportunidade realmente incrível. Então, gestão do amanhã. Deixa eu pôr o óculos aqui, que a coisa está mais difícil agora. Tudo que você precisa, sabe que beleza? Tudo que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na quarta revolução industrial. Então, me faltam realmente palavras para agradecer ao Salib por essa conversa inspiradora que nós tivemos aqui. Fica aí o convite para você que é empresário, micro, médio, grande empresário, quer levar essa fera para sua empresa para falar sobre o livro. Ele e o Sandro Magaldi, eles estão aí com uma condição muito boa. Eles que já é o segundo livro deles lançado em conjunto, que vão fazer um talk show. Se eu puder ir junto, vai ser um enorme prazer. E que fique um pouco das provocações que o Salib trouxe aqui pra gente, né? Da gente se questionar se a gente está fazendo, se a gente verdadeiramente está conectado com o que está acontecendo no mundo da quarta revolução industrial. Se a gente está realmente, especialmente nós vendedores, líderes de vendas, se as conversas que nós temos com os nossos clientes, com os nossos prospects e com os nossos parceiros, elas têm sido recheadas de bons insights, se têm sido conversas de valor como essa que a gente teve aqui. E fica mais uma vez esse convite, invista em você mesmo. Esse é um livro realmente transformador, eu leio muito. Eu botei 30 anos, né, e o Sandro quase isso, de experiência dentro de um livro desse. Né? As pessoas demorou 4 meses para escrever, mas demorou 30 anos para pensar o livro. Né? Espetacular, né? 30 anos para pensar, 4 meses para escrever. E é um livro que mexeu comigo, tanto que eu fiz questão de, o tempo todo, estou promovendo esse livro nas minhas redes sociais, pela minha amizade, mas acima de tudo pela minha admiração e porque eu gostei. Livro que é bom e gente que é boa merece ser alardeada por esse mundo tão carente. E eu quero convidar você, se você gostou aí desse vídeo, deixa um comentário aqui para mim, para o Salibão, manda o seu questionamento, depois eu mando para o Salib, ele vai estar na mensagem aí. Aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar ele aí com os seus líderes, com os seus liderados, com os seus pares, com os seus amigos e com os seus familiares, e de se inscrever aqui no canal da Universidade das Vendas, da Paixão por Vendas, onde sempre eu tento trazer aqui para você ideias, insights provocadores que lhe permitam modificar a sua carreira, fazer com que você, profissional, líder, enfim, vendedor, consiga desenvolver o máximo potencial na sua carreira, na sua vida, nas suas vendas. E Salib, manda um beijo, um abraço para todo mundo. Tua mensagem final aí para a gente encerrar esse papo delicioso, para a gente jantar, precisamos jantar, tomar um vinho também. Com certeza, olha, e aqui o público talvez seja o público mais interessado em vendas. Eu sempre fui um vendedor, né? Eu comecei na HSM, eu dizia que eu tinha o trabalho mais duro como vendedor. Primeiro que eu tinha que convencer, vender a ideia do guru vir para o Brasil. E era muito difícil. O Brasil naquela época sofreu de mais de 5.000% de inflação ao ano, ninguém tem ideia do que é isso. Eu tinha que vender a ideia para o guru, eu tinha que fazer peripécias para o cara vir para cá. Depois eu tinha que vender para o patrocinador, patrocinar aquilo, senão não era viável. E depois eu tinha que vender para o público final. Perfeito. Então eu tinha que vender 3, enquanto as pessoas vendem um, eu vendia 3. Então eu sou um vendedor nato, um vendedor de ideias. Eu me considero um vendedor de ideias, um vendedor de insights, né? E sou apaixonado. Então você, vendedor ou vendedora, seja orgulhoso de quem você é, porque você tem uma oportunidade única, você está na frente. Você vê o que acontece em volta. Então, em vez de ficar só preocupado com o seu produto, procure olhar o que está em volta do cliente. Procure entender quem é ele, procure entender a vida dele, procure entender do que ele gosta, procure conhecer quem são os amigos dele, quem são as pessoas que o influenciam. Procure conhecer a empresa dele melhor do que ele mesmo. E aí você vai ter muito sucesso em vendas e vai ser muito legal. Olha que mensagem incrível. Não precisa nem dizer, mas você deve imaginar que o Salib é um cara profissionalmente super bem resolvido, criador da maior empresa de treinamentos, de treinamentos focados em gestão, em management aqui, a HSM. E, meu irmão, obrigado de coração. Que Deus te ilumine. Obrigado. É uma honra aprender com você.
E você também, siga esse cara nas redes sociais, através dos livros, através das palestras, através dos insights. É assim, compartilhando conhecimento com gente boa, que a gente constrói um país melhor. Não deixe de comentar esse vídeo, curtir e fazer aí a sua inscrição. Tem algum lugar aí do vídeo que você consegue fazer a sua inscrição. Boas vendas, um abração para você e tamo junto. Vamos vender, Vamos vender. Vamos vender. É isso aí. Obrigado, meu querido. Sensacional. Parabéns, cara. Se estivesse aqui, acho que você seria aplaudido de pé aqui, querido. Obrigado.